Neste exato momento, o CEP onde você mora está decidindo se você vai morrer aos 80 ou viver com saúde até os 120. Não é uma teoria da conspiração. É um mercado de 85 bilhões de dólares que já excluiu você. Enquanto você assiste a este vídeo, bilionários em Miami e Tóquio estão testando o ER100, uma terapia que literalmente reseta a idade das suas células. A ciência para você ser centenário já existe. O problema é que ela tem endereço fixo. E se você não estiver no lugar certo em 2026, você vai ficar para trás. A tecnologia para você viver 120 anos já saiu dos laboratórios. Mas se você mora no Brasil, as chances são de que você nunca tenha acesso a ela. Enquanto bilionários em Miami resetam a idade das células hoje, o seu CEP está selando o seu destino biológico. Não é ficção. É um mercado de 85 bilhões de dólares. Estamos em 2026 e a medicina parou de tratar doenças para começar a reprogramar o envelhecimento como um software. Mas por que a revolução da longevidade tem endereço fixo? É o que você vai descobrir agora. O envelhecimento é um bug, não um feature. Durante séculos achamos que envelhecer era inevitável, uma lei da natureza. Mas a ciência moderna está virando essa ideia de cabeça para baixo. Em 2025, o Prêmio Nobel de Medicina foi entregue a pesquisadores que mapearam como o sistema imunológico aprende a não atacar o próprio corpo. Uma descoberta com implicações diretas para doenças relacionadas ao envelhecimento e inflamação crônica. Um estudo publicado na Nature Medicine analisou dados de sangue de quase 45 mil pessoas e estimou a idade biológica de 11 órgãos separadamente. O achado perturbador: seus órgãos envelhecem em velocidades diferentes. E essa diferença prediz quem vai desenvolver doenças graves e quem não vai. Em outras palavras, sua certidão de nascimento é irrelevante. O que importa é o relógio interno de cada órgão. Reprogramando as células para o estado jovem. Em 2006, o cientista japonês Shinya Yamanaka ganhou o Nobel ao descobrir que células adultas podiam ser resetadas de volta a um estado primitivo, jovem, usando apenas 4 proteínas específicas, os chamados fatores de Yamanaka. Mas hoje, em 2026, estamos em um novo capítulo. O lab de David Sinclair em Harvard demonstrou que uma exposição parcial e temporária a esses fatores consegue restaurar funções juvenis em células sem apagar sua identidade. Eles fizeram isso com células do nervo óptico em camundongos velhos e restauraram a visão. A Altus Labs, startup de longevidade bilionária fundada com dinheiro de Jeff Bezos e Yuri Milner, está conduzindo estudos pré-clínicos em múltiplos tecidos. Em 2025, nomeou sua primeira diretora médica, sinalizando a virada. Saindo dos laboratórios, entrando nos pacientes humanos. A Life Biosciences já teve seu pedido de nova droga experimental, aprovado pela FDA para o composto ER100, uma terapia de reprogramação epigenética parcial. Os primeiros ensaios clínicos em humanos estão previstos para este ano. Monitoramento contínuo. Quando o algoritmo sabe mais que o médico. Imagine um médico que nunca dorme, que monitora cada batimento do seu coração, cada variação na sua temperatura, cada padrão de sono, e que avisa você antes que qualquer sintoma apareça. Em 2026, startups como Card AI e Avadim estão desenvolvendo wearables que não apenas registram frequência cardíaca. Eles rodam modelos de diagnóstico médico contínuos, 24 horas por dia, diretamente no dispositivo. Plataformas como Deep Longevity e Aging AI 4.0 já usam redes neurais treinadas em dados globais de pacientes para prever trajetórias de saúde a partir de um simples exame de sangue. A In Silico Medicine usa IA para projetar moléculas senolíticas, compostos que eliminam células senescentes, as células zumbis que se recusam a morrer e envenenam as células jovens ao redor delas. Esse é o novo paradigma. Medicina não como resposta a crises, mas como gestão contínua do tempo biológico.
A medicina de longevidade tem preço e endereço. Eu fui atrás desses números, e o que encontrei em endereços como este em Genebra ou Miami é uma medicina que a maioria de nós nem sabia que existia. Tudo que descrevi até agora existe, está em andamento. Mas há uma pergunta que precisa ser feita em voz alta. Para quem? Um editorial publicado na revista Aging em outubro de 2025 foi direto ao ponto. Clínicas de longevidade cobram entre 10 mil e 50 mil euros por ano em planos de membros. Algumas Executive Health Packages ultrapassam 100 mil euros anuais. Estamos falando de sequenciamento genético completo, perfis multiômicos, imagens de corpo inteiro, seguidos de protocolos personalizados com nutraceuticals, terapias hormonais e, em alguns casos, infusões experimentais. Há 320 clínicas de longevidade identificadas no mundo pela plataforma Longevity to Technology. Mas acesso real às terapias de ponta, ensaios clínicos FDA, reprogramação celular, wearables de diagnóstico, está concentrado em pouquíssimos países. O mercado global anti-envelhecimento chegou a 85 bilhões de dólares em 2025. A projeção é ultrapassar 120 bilhões até 2030. Esse dinheiro está sendo investido onde os retornos são maiores e as regulações permitem mais liberdade de experimentação. E o Brasil tem SUS, que é uma conquista enorme, mas que não vai te oferecer reprogramação epigenética tão cedo. Longevidade. Não começa nos laboratórios. Começa em você. Agora, antes que você fique paralisado, pensando que isso é só para ricos ou para quem mora fora, preciso te dizer algo importante. As intervenções mais poderosas de longevidade que a ciência validou até hoje não custam caro. E estão disponíveis para você agora. GLP-1, as mesmas drogas usadas para obesidade e diabetes como Ozempic, publicaram em novembro de 2025 na Nature Biotechnology dados que as posicionam como os agentes geroterapêuticos mais promissores disponíveis. Anti-inflamatórios, protetores cardiovasculares, melhoradores de sinalização metabólica em múltiplos órgãos ao mesmo tempo. Urolitin A, presente em romãs, está em fase 2 de ensaios clínicos, demonstrando melhora de resistência e força muscular em adultos mais velhos. NMN e NR precursores de NADPLAs mostraram em estudos de Harvard e da Universidade de Washington restaurar função mitocondrial e reduzir inflamação. Atenção! Nenhum desses compostos tem aprovação da FDA como droga anti-envelhecimento. Não comece nenhum protocolo de longevidade sem acompanhamento médico especializado. A questão não é se, é quando e onde. Deixa eu ser honesto com você. Não sei se você vai viver até os 120 anos. Eu também não sei se vou. Ninguém sabe. Mas sei que estamos no momento mais fascinante da história da medicina. Pela primeira vez, cientistas sérios financiados por bilhões de dólares, publicando nas melhores revistas científicas do mundo, estão tratando o envelhecimento como um problema que pode ser resolvido. A inequidade que existe hoje onde você mora decide o seu acesso a esse futuro é real. É um artigo na revista Aging. É a lista de preços de uma clínica em Miami ou Genebra. Mas a inequidade também pode diminuir. Toda revolução médica começa como privilégio de poucos e termina como direito de muitos. A penicilina era assim. As vacinas eram assim. Se você chegou até aqui, você já está na frente da maioria. Me diz nos comentários, qual dessas tecnologias mais te impactou? Reprogramação celular, os wearables, os compostos de longevidade ou a desigualdade de acesso? O próximo vídeo vai aprofundar um desses temas e você decide qual. Se esse conteúdo abriu sua cabeça, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E cuide-se com evidência, com ciência, com intenção.